e realizou estágio no Departamento de Tradução Audiovisual da TV da Universidade Federal do Maranhão, né? E tem competência nas áreas de tradução textual, tradução audiovisual, edição de vídeo, esse tipo de coisa. Fez parte, inclusive, da equipe de dublagem do programa América Tal e Qual, durante a segunda temporada. Muito bem. O Eliésio, por sua vez, que vai ser o nosso segundo apresentador, é professor e bolsista de língua inglesa do curso de estudos de idiomas também da Universidade Federal do Maranhão. Igualmente integra o grupo Grifo, né, coordenado pela professora Araci. E tem experiência na área de letras, com ênfase, sobretudo, em literatura. E, finalmente, a Lígia Maria Bremer, que está aqui também presente, ela é doutoranda em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. É mestra em literatura, graduada em letras, língua portuguesa e literaturas, tudo na Universidade Federal de Santa Catarina. E as áreas de interesse da Lígia são literatura, arte, produção textual, direito, história do direito, análise do discurso. Ok? Então, eu vou, inicialmente, passar a palavra para o Danilo, para que ele possa, então, falar para a gente. Danilo. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. É uma alegria imensa minha estar aqui conversando com vocês hoje, porque no ano passado eu participei do Elo como ouvinte, e agora estou aqui compartilhando com vocês um pouco sobre a minha pesquisa do projeto PIBIC, né, que eu faço parte do programa de iniciação científica, e a minha pesquisa é focada na obra Avalovara, especialmente do Osman em geral, mas mais em especial da Avalovara. E grande parte dessa pesquisa, só um instante, só tirar isso aqui da minha tela, grande parte dessa pesquisa foi inspirado no que eu aprendi, né, e no que eu absorvi aqui nas palestras e nas comunicações do ano passado, e com contatos com diversos acadêmicos, diversos professores que também têm esse interesse na obra do Osman. Bom, eu vou falar um pouco de uma maneira bem resumida sobre a minha pesquisa, do PIBIC. A minha pesquisa se chama Da Ordem ao Caos, uma análise dos elementos narratológicos em Avalovara. Eu estou sendo orientado pela professora Maria Araci, né, que era quem devia estar nos apresentando hoje, mas infelizmente tivemos aí um contratempo, mas grande parte essa pesquisa inteira ela é orientada por ela, e junto comigo também está o Eliésio, só que ele tem a pesquisa dele de uma outra temática, mas nós somos do mesmo grupo de estudos e fazemos parte aí juntos do projeto PIBIC com a professora Maria Araci. Bom, a minha pesquisa ela é focada no Avalovara, né? Eu acredito que todos aqui devem conhecer o Avalovara, mas caso alguma pessoa não conheça, vou falar brevemente sobre o livro inicialmente. O livro foi publicado originalmente em 1973, né, pelo autor Osman Lins, e acompanha o percurso do personagem Abel, um jovem escritor, e na perspectiva do relacionamento dele com 3 mulheres, Annelise Ros, Cecília e uma terceira personagem que nós não sabemos o nome, ela é nomeada somente com um símbolo no nome. Então, aqui ela será denominada somente como mulher símbolo, certo? Bom, a Avalovara foi produzido no final aí dos anos 60 para o começo dos anos 70, então nós temos um contexto histórico aí da época conhecidos dos anos de chumbo, né, período de ditadura militar, e muita instabilidade política, muita repressão, e não alheio a esses eventos que o cercavam, Osman Lins aí embarca nesses anos em uma jornada literária, tentando se encontrar como artista e como cidadão no meio ao caos, né, que assola a nação. Com as palavras, ele tentava encontrar algum resquício de ordem e tenta entender o seu papel no meio daquela situação arrebatadora que o país se encontra. E sua jornada aí perpassa por diversas livrarias, salas de aula, movimentos estudantis, principalmente vielas teóricas extremamente aprofundadas. E em 1973, Avalovara é publicado pela editora Melhoramentos. Bom,
A partir da leitura inicial do romance, a gente pode perceber que tem elementos simbólicos que estão presentes aí na sua construção narrativa. A história de um escritor buscando seu lugar no mundo durante um período de repressão política. Temos os personagens que é uma mulher europeia feita de cidades, com que o narrador percorre galerias de arte e conhece o mundo. Temos uma mulher feita de pessoas, com quem ele se envolve e começa aos poucos a se politizar. E, por fim, uma mulher feita de palavras, presa em um casamento forçado com um general militar. A presença desses elementos alegóricos no romance é notável. E a partir daí a gente passa para uma análise um pouco mais aprofundada, que tange os aspectos políticos do romance com um aprofundamento maior na área de conhecimento que está presente em toda a construção da história. O estruturalismo e a narratologia. A gente pode observar que o Avalovara ele tece uma alegoria sutil e muito bem equilibrada sobre o processo de construção de escrita de um romance, bem como com a sua crítica social e com a sua análise social do período da época. Todo o seu corpo estrutural é constituído com elementos que representam as diversas etapas da formação de uma história. Bom, aqui eu trouxe uma frase que eu li recentemente, inclusive no Avalovara, que tem a ver justamente com essa construção da análise social e da crítica social. Ora, nenhum indivíduo instituído à opressão subtrai-se ao seu contágio. Nenhum indivíduo e comportamento nenhum. São uma das frases do livro. Bom, primeiramente, a gente tem que deixar um pouco a obra de lado para poder dar uma introdução no que seria a narratologia, né? Para definir um pouco nossa linha de pesquisa aí. Então a gente vai perguntar o que é necessariamente a narratologia. Bom, de uma maneira sucinta, a narratologia é a ciência que estuda a estrutura narrativa tanto de um romance como de qualquer texto, bem como seus elementos e funções no texto. Essa ciência ela busca intrinsecamente reconhecer, entender e sistematizar os fundamentos da construção de uma narrativa, estudar a interação do emissor com o interlocutor, analisar as ferramentas utilizadas para a transmissão do texto, identificar o uso dessas ferramentas para atingir o objetivo proposto no texto, e é fundamentalmente estruturalista. Ela foca fundamentalmente na estrutura do texto, na construção da estrutura textual, certo? E como ela busca principalmente analisar como que o autor do texto utilizou dos elementos e das suas ferramentas textuais para atingir o objetivo proposto no corpo do texto. Bom, quanto às origens da narratologia, ela é muito atribuída especialmente à França e à Alemanha. Mas se a gente for sair do campo epistemológico da narratologia, existe uma origem muito mais antiga, que a gente pode considerar a Poética de Aristóteles como um dos primeiros textos que busca estudar esses fundamentos da construção narrativa. Só que a Poética de Aristóteles ela traz uma análise sem um valor necessariamente estrutural, né? Ela é focada mais nos conceitos filosóficos do texto. Já a partir daí a gente passa para uma análise dos estudos de Joseph Campbell, né, o seu famoso Herói de Mil Faces, de 1989, que vem aí ele estudando diversas narrativas mitológicas e consolida o que a gente chama depois de o monomito, ou a jornada do herói, os 12 passos do herói. E a partir dos estudos do Campbell, Christopher Vogler, ele vai trabalhar e categorizar mais profundamente os estudos de Campbell, e no seu livro Jornada do Escritor, e ele propõe a partir daí uma das primeiras bases da teoria da estrutura narrativa, da narratologia, que é um ciclo narrativo de 3 bases: partida, iniciação e retorno. Bom, essas 3 bases narrativas, elas se constituem de diversos, como eu posso dizer, diversos passos, né, diversos degraus, que vão marcar as batidas narrativas de uma história. A primeira parte, que é a partida, ela é constituída pelo chamado da aventura, a recusa do chamado, o auxílio sobrenatural, a passagem pelo primeiro limiar, o ventre da baleia. A partir daí, nós temos a segunda base narrativa de uma história, que seria a iniciação, que tem o caminho das provas, o encontro com a deusa, a mulher como tentação, a sintonia com o pai, a apoteose e a bênção final. E daí nós vamos para a terceira base narrativa, a terceira parte de uma narrativa de uma história, que se constitui de recusa do retorno, a fuga mágica,
o resgate com auxílio externo, a passagem pelo limiar do retorno, o Senhor de Dois Mundos e a liberdade para viver, encerrando, assim, esse ciclo de 3 bases narrativas, propostas por Christopher Vogler. Bom, mas Vogler não foi o único autor que trouxe aí, que criou aí uma proposta de estrutura narrativa básica para todas as narrativas. O outro que é muito conhecido, que é muito estudado na narratologia, é Tsvetan Todorov, ou Todorov, que ele traz a sua proposta de narrativa primordial. A ideia de uma narrativa primordial e básica se faz presente em todas as formas ficcionais, foi, pouco tempo depois, reestruturada por Tsvetan Todorov, no seu livro As Estruturas Narrativas, de 2006. E no seu texto, Tsvetan traz a ideia do texto narrativo como se fosse uma obra de alfaiate, tecendo o seu texto através de 4 etapas que nós temos aqui. A primeira etapa seria a exposição, em que na história se apresenta o personagem, o tempo e o espaço. Daí nós vamos para a segunda etapa, o segundo módulo, que seria a complicação, em que nós temos o conflito e a construção de tensão numa narrativa. E o terceiro, que seria o clímax, o momento de maior tensão na história. E, por fim, o desfecho, que seriam as consequências, a solução ou a conclusão de um conflito. Pode-se notar aí que nós temos, de novo, um ciclo se fechando, saindo ali de exposição e passando por complicação, clímax e desfecho. Então, quais seriam justamente as diferenças entre os estudos de Campbell e Vogler e os estudos de Todorov, as propostas que eles trazem? É que Campbell e Vogler, eles desenvolvem sua teoria estrutural com base exclusivamente no desenvolvimento do protagonista, ou do herói, né, do personagem. Enquanto Todorov, ele traz a teoria estrutural com base no desenvolvimento do enredo da história. Bom, Todorov também traz aí um conjunto de 6 leis estéticas da narrativa, que ele diz que essas são as leis primordiais para uma narrativa ser concisa, né, que seria a lei da verossimilhança, a lei da unidade de estilos, a lei da prioridade do sério, a lei da não contradição, a lei da não repetição e a lei antidigressiva. Bom, eu trouxe aqui uma parte do livro dele, em As Estruturas Narrativas, porque aí ele afirma que a afirmação dele, a imagem da narrativa primordial não é uma imagem fictícia, pré-fabricada, para as necessidades de uma discussão. Ela está implícita tanto em certos julgamentos sobre a literatura atual, quanto em certas observações eruditas sobre obras do passado, fundamentando-se numa estética própria da narrativa primordial. Os comentadores das narrativas antigas declaram estranha ao corpo da tal obra, ou tal de suas partes. E o que é pior, acreditam que não se referiria a nenhuma estética particular. Isso é uma coisa que se faz necessário na narratologia, né, no estudo das estruturas narrativas, que é o discernimento entre teoria e técnica. A ideia de uma narrativa primordial e de um modelo ficcional pressuposto em comum para uma história, ela tem que ser analisada de forma puramente acadêmica. A narratologia, ela não busca modelar ou prescrever o esqueleto de narrativas futuras, senão estudar a estrutura e as construções comuns das narrativas já pré-existentes. O foco narratológico, segundo Todorov aqui, ele deve ser puramente intricado no discurso literário e teórico. Seu objetivo principal é propor uma teoria da estrutura e do funcionamento do discurso literário, e não limitar ou propor modelos narrativos a serem seguidos obrigatoriamente para toda e qualquer construção ficcional. Ou seja, isso aqui não é um molde, né? A narrativa, ela não busca criar um molde para as narrações, não busca dizer o que é certo e o que é errado. Pelo contrário, ela busca analisar o que já foi feito e compreender como que essas estruturas são feitas. Bom, nós temos aí 3 componentes básicos da transmissão narrativa. Então, a gente deve estabelecer essa transmissão narrativa como um processo requisitado desses 3 componentes: narrador, narrativa e narratário. Tendo esses elementos, esses componentes básicos da transmissão narrativa, é importante que a gente saiba que um texto, ele exerce um propósito de acordo com o objetivo do narrador. A função do texto é transmitir uma mensagem do narrador ao narratário. Se tratando de um texto ficcional, cuja mensagem é transmitida através de eventos narrativos que se sucedem com um ou mais personagens,
Entendemos, então, que para que a função narrativa atinja seu propósito com eficácia, é necessária a transposição de identificação pessoal do narratário para o texto. E esse processo de transposição de identificação pessoal a gente chama de catarse. Aristóteles ele define no seu livro Poética a catarse como sendo um processo de purificação e elevação intelectual do narratário. Já Todorov, no seu estudo, define a catarse como identificação pessoal do mesmo contexto. A catarse ela é estritamente necessária para o exercício da linguagem na literatura. Campbell define o propósito do texto ficcional desde a sua origem como maneira de instruir o indivíduo, sendo ele um reflexo das narrativas contadas pelos seus iguais, as quais busca mimetizar e formar seu caráter e ações. Por esse propósito, a catarse precisa ser atingida de forma concisa e direta no texto, sem deixar que o narratário escape, por qualquer motivo que seja. Bom, se Todorov categoriza o primeiro módulo principal de uma história como essencialmente a apresentação dos personagens, do seu tempo e do seu espaço, Vogler traz pra gente a ideia de personagens como arquétipos. Delimitados por Vogler, os arquétipos são, numa visão estrutural, podem ser vistos como funções narrativas, como se fossem peões num jogo de xadrez. É necessário a gente ter em mente que arquétipos são modelos pré-estabelecidos para a construção de funções de cada elemento da história. Entretanto, arquétipos não são necessariamente personagens. Eles precisam necessariamente possuir algum objetivo dramático na história, ou então psicológico, que vai contribuir para o desenvolvimento do herói. Lembrando, isso aqui é de Vogler, desenvolvimento do herói. Não estamos falando de Todorov, de desenvolvimento do enredo. E segundo Vogler, os arquétipos eles funcionam como complementações e recortes da personalidade do próprio herói, sendo esse todos os mecanismos que vão contribuir externa e internamente para a jornada que ele vai no decorrer da história. Então, a gente tem os seguintes arquétipos principais de Vogler, lembrando que existem mais além desses, mas esses são os principais que ele categoriza na sua obra, que é o herói, ou seja, o protagonista, o mentor, o guardião do limiar, que vai levar ele para a segunda etapa, para a segunda base da narrativa, o arauto, o camaleão, a sombra e o aliado. Lembrando, esses arquétipos não são necessariamente só para personagens, mas eles principalmente são utilizados para a construção de personagens. Bom, tendo aí nossos fundamentos da narratologia, os fundamentos básicos dessa linha de pesquisa definidos, a gente vai agora para a pergunta, onde é que se encontram esses elementos narratológicos em Avalovara? Né? A leitura do texto de Avalovara, ou de Osman Lins no geral, permite a gente identificar uma série de elementos estruturais na formação de uma narrativa representados de uma forma alegórica no texto. Vamos iniciar com os componentes básicos da premissa de Avalovara. 3 mulheres de Abel e a maneira com que esse personagem se relaciona com elas. Bom, nós temos inicialmente aí Anneliese Rose, que é na linha temporal do romance o primeiro grande amor de Abel. Ela é descrita como uma mulher com um corpo feito de cidades, todas essas sendo cidades europeias que ele visita ou planeja visitar durante sua estadia no velho continente. Rose acompanha Abel em seu percurso como observador e contemplador das mais diversas formas artísticas, como pintura, arquitetura, escultura, literatura em geral. A gente pode logo perceber que dentro da categoria da alegoria estrutural, se Abel representa o autor, Rose representa o elemento do cenário na construção narrativa, sendo apresentado como o primeiro elemento básico da ficção. Entretanto, ela é descrita pelo próprio Abel como intangível ou inalcançável. Rose está ali para compor a narrativa que se formará na completude do romance. Entretanto, ela por si só é inalcançável para Abel, por não se tratar das cidades palpáveis a qual ele visita na história, senão suas representações textuais que serão feitas na sua escrita. A formação da imagem de Rose constrói como um elemento lírico e apaixonante, entretanto ela nunca será completa, pois esse elemento por si só não sustém a narrativa, por isso descrita como cidades vazias de seres humanos no decorrer do romance. Rose representa os 3 tipos de cenários elementares que conhecemos na estrutura narrativa: o cenário realista, o cenário geoficcional e o cenário fantástico. Rose é o cenário realista quando percorremos com Abel as diversas cidades que ele visita e conhece, e nos descreve com detalhes em suas formações.
Ela é o cenário geoficcional quando leva Abel a refletir sobre a criação das cidades reais a partir de cidades imaginárias. E, por último, ela é o cenário fantástico, quando nos apresenta as próprias cidades vazias, inabitadas e não naturais pelo seu corpo. Bom, o segundo elemento básico que nós temos aqui seria Cecília, que é o segundo amor de Abel, descrita como uma mulher com um corpo feito de pessoas. Ela é dupla, homem e mulher ao mesmo tempo, revelando sua natureza imaterial e comportando todo e qualquer ser do mundo. Com Cecília, Abel não somente se apaixona, como acaba por se envolver em movimentos de trabalhadores e observar o mundo de forma mais crítica. Ao contrário de Roos, Cecília é tangível, e com ela, Abel chega a gerar um fruto. Podemos observar que Cecília representa o segundo elemento básico e essencial de uma narrativa, os personagens. Osman Lins ainda nos mostra, além de somente representar esse elemento, como aponta que para compreender e construir uma narrativa com plenitude, é necessário que o autor entre em contato com os indivíduos que o cercam e compreenda-os de forma íntima, humana, social e política. E é com Cecília que Abel se aproxima cada vez mais da figura da morte, que está presente durante toda a sua linha narrativa, não somente representando sua inevitabilidade, como também demonstrando que, diferente dos cenários, personagens são mortais, e a eles esse elemento pode atingir de fato. Desculpa pelo barulho. Se estiver atrapalhando, por favor, me avise. Bom, o terceiro elemento seria a mulher símbolo, o terceiro e último amor de Abel, que apesar de não sabermos seu nome, sabemos que ela é feita de palavras, que ela é dupla, nascida e nascida, como é descrita no romance, e que ela é casada com um general militar chamado Olavo Ayano. Tendo o corpo feito de palavras, a gente pode inferir que a mulher símbolo representa alegoricamente o narrador. Porém, se verifica que essa suposição está incompleta. As vozes narrativas de Abel e da mulher símbolo se misturam e interpolam entre os dois. A narrativa se faz com o narrador e palavra. Portanto, Abel e a mulher símbolo juntos estão representando simultaneamente como um uno o papel alegórico de narrador no romance. Essa alegoria ainda vai mais a fundo quando tomamos em conta o período em que a história foi escrita e o período em que ela se passa. A palavra está refém da censura e do militarismo dentro da analogia da mulher símbolo estando casada contra a própria vontade com o militar Ayano. E sua libertação, literal e simbólica, se dá através de sua rebeldia contra o casamento e na consolidação do amor com Abel. Ambos são assassinados no final do romance, no ano diegético de 1969, e a mulher símbolo e Abel consolidam os três tipos de narradores presentes no romance. O narrador onisciente, ou incluso, narrador participante e narrador oculto ou ausente. Bom, a gente tem então determinados três elementos básicos aí da narrativa: cenário, personagem e narrador. Se a gente analisar na perspectiva dos 4 módulos da narrativa primordial de Todorov, a gente pode afirmar que a apresentação desses 3 personagens se constitui no primeiro módulo. Sabemos que o primeiro módulo narrativo apresenta os personagens, o espaço e o tempo. Então, a gente sabe que Avalovara é dividido em 8 linhas narrativas, certo? A linha S, A, T, O, P, R, E e N. Então, na linha S, nós temos aí a introdução e a tese do romance, a história de Loureios e Publius Ubônios, um senhor e um escravo que se desafiam ao outro a solucionar o enigma do quadrado, apostando na liberdade do escravo. A temática do desvendamento textual como artifício de liberdade está diretamente espelhada na decodificação dos elementos ficcionais representados no romance de Lins. Podemos também notar que a linha P apresenta o tempo. Dessa maneira, o primeiro módulo todoroviano da estrutura de Avalovara se apresenta dessa seguinte maneira que podemos ver aqui. A linha S, A, T, O e P são o primeiro módulo na divisão todoroviana, seria a exposição, porque temos aí a introdução, a linha A, que é o romance de Abel com Roos, seria a apresentação do espaço, a linha T, que é o romance com a Cecília, seria a apresentação dos personagens, a linha O, que é a história da mulher símbolo, seria a apresentação da palavra, e a linha P, a apresentação do tempo. Então temos aí espaço, personagens e tempo se categorizando como o primeiro módulo, a exposição. Depois nós temos a linha R, que seria o tema central do romance, os encontros, os percursos e as revelações, que é onde surge o conflito, é onde o Abel e a mulher símbolo têm o seu romance,
né, tem a rebeldia contra o general militar Ayano. A linha E, que seria o anti-o-paraíso, o clímax da história, que é onde eles estão aí indo em direção ao paraíso, né, que se consolida com a morte deles em cima do tapete. E a linha N, que seria o quarto e último módulo, que seria já eles no paraíso, o desfecho, ou o epílogo, como vocês podem querer chamar. É possível reconhecer que, apesar de obedecer esses módulos, Lins não obedece às leis estéticas pressupostas por Todorov na sua tese. Pelo contrário, em Avalovara nós temos inúmeras rupturas dessas leis, sobretudo a lei da não repetição, quando a gente visita diversas passagens do texto repetidas vezes, cada vez com detalhamentos diferentes em diferentes capítulos e diferentes visões. Bom, Avalovara, de Osman Lins, é um romance profundamente alegórico que nos traz em sua premissa personagens e situações e elementos de estrutura narrativa componente na estrutura de uma narrativa primordial representados ali. Podemos então concluir dessa maneira que Avalovara narra o processo de formação do próprio gênero narrativo do romance, relacionando de forma literal e metafórica autor com cenário, espaço, tempo e palavra. A gente pode concluir também que a sequência de linhas narrativas S, A, T, O, P, R, E e N corresponde à sequência diegética temporal principal dessa ideia. Seguindo a leitura nessa ordem, a gente pode compreender que, de maneira eficaz, esse objetivo que ele buscava na confecção desse texto. A gente pode também identificar a narratologia sendo utilizada de forma crítica, socialmente engajada, quando Lins posiciona seus personagens arquetipicamente estratégicos de acordo com seu protesto político, retratando a censura, o militarismo e a opressão como elementos vilanescos e estruturalmente posicionando como barreiras para se atingir seu objetivo, o principal na obra, a busca, posicionando-eles estrategicamente como barreiras para atingir seu objetivo principal na obra, a busca pela liberdade. Dessa forma, Avalovara se mostra como uma obra atemporal e ao mesmo tempo extremamente sintonizada com o período em que ela foi escrita, social e politicamente. Bom, muito obrigado. Essas são algumas das minhas referências e obrigado pela atenção. Obrigada. Então, Danilo, você já tem uma voz tão assertiva, tão incrível assim, a gente prevê já, desde agora, o que você poderá fazer em termos de pesquisa, né? Você que ainda está na graduação. Engraçado que essas ideias básicas que você trouxe, narratológicas, de partida, percurso e chegada, elas aludem inevitavelmente na cabeça da gente à própria linha R de Avalovara, não é? Porque, embora as palavras sejam diferentes, encontro e revelações, mas encontro tem a ver com partida, com início, com começo de algum... É o começo da relação deles, né? A partida. Percursos e revelações tem a ver com a chegada. Revelações está aí um pouco no lugar de Apocalipse, né? E o Apocalipse é o final das coisas. Então, sei lá se de repente é também dentro da grande alegoria que é Avalovara, não seria uma referência a tudo isso, né? E achei interessante também você se referir e trazer aqui o termo alfaiate. No caso de Osman Lins, ele é particularmente interessante, não apenas porque texto é tecido, e a gente sabe que ele fala sobretudo em Avalovara, ele traz o elemento agulha, o cozimento das coisas, e isso tudo relacionado a tecer, a construir o texto realmente, mas também porque a gente sabe que o pai dele era alfaiate, né? E isso se torna extremamente interessante. Eu lhe agradeço muito pela sua apresentação e passo, então, no momento, a palavra para aquele ele, o Eliésio, mas ele não está aqui ainda fisicamente. Eilo! Vamos lá, Eliésio. Só um momentinho, Eliésio. Araci, você está em casa? Eu passo a palavra para você? Não, Beth, pode seguir. Eu estava ouvindo tudo, mas agora eu consegui sentar e aparecer. Então... Sim, mas é você que vai continuar ou como é que é? Não, eu acho que você segue, que eu estou chegando ainda. Tá certo. Tá bom, pode ser.
Tá certo, tudo tranquilo. Eliésio, então, com a palavra. Boa tarde, Eliésio. Boa tarde a todos. Tenho imensa alegria de estar apresentando a minha pesquisa, orientada pela professora Araci, e é isso. Essa pesquisa, ela propõe fazer uma análise do intertexto entre A Valavara, de Osman Lins, e Moby Dick, de Herman Melville. Mas aí vocês podem me perguntar, o que dois romances que, em primeiro olhar, parecem tão distantes têm em comum? Então, Moby Dick, publicado em 1851 pelo americano Herman Melville, e A Valavara, publicada em 1973, em uma época de extrema tribulação em nosso país, por Osman Lins. Eles têm em comum um tema que eu acho que é essencial e muito relevante às duas obras, que é a busca. E o próprio Osman Lins dá essa deixa. Na linha narratológica A Rose e as Cidades, o Abel ele compara a busca que ele faz pela cidade com a busca de Ahab por Moby Dick. Vou ler aqui duas citações em que ocorre essa associação. A primeira é na linha A12. Registro, enquanto sigo de trem para Antuérpia, suas informações, com as minúcias de que posso lembrar-me. Relaciono, a seguir, além de Antuérpia, todas as cidades que puder incluir no trajeto, em minha busca. Pelo menos em 2 pontos levo vantagem sobre o infortunado herói de Melville. Cidades são maiores que baleias e não nadam com a mesma rapidez. Na maior parte dos casos, permanecem onde situam os mapas. A segunda referência aparece na linha A17. Persuado-me de que a cidade, por pouco que se identifique, e não foi seu aparecimento que impôs esta convicção, desenvolvida com raciocínio, mas a evocação de alguns antecedentes e o exame de símiles, emite uma luz prestigiosa. Ahab, para citar apenas um exemplo, assumiria o encargo que o destrói, aceitaria a exigência de sua longa caçada, não fosse Moby Dick um ser desmesurado, e no qual se encarna tudo que remove o sotavento das coisas. Então, o que liga esses dois romances, que a primeiro momento parecem tão distantes entre si, é a busca. Os leitores de A Valavara e Moby Dick podem identificar esse tema como um dos temas centrais. Quando eu me refiro à busca, eu me refiro à ideia de jornada, cheia de atribulações e lutas, que remete à antiguidade clássica, por exemplo, com a jornada de Ulisses em Odisseia de Homero. Além disso, essa busca, ela não começa somente no texto, ela começa com os escritores, Osman Lins e Herman Melville. Osman Lins, em uma entrevista publicada no Jornal da Tarde de São Paulo, e que estava disponível no livro Evangelho na Tábua, de 1979, quando é mencionado a busca mal-sucedida da fotografia de sua mãe, Osman Lins responde: essa obsessão me persegue e entra nos meus livros. Primeiro Abel busca uma coisa, sem saber direito o que é. Depois procura uma cidade, e no fim o nome dessa cidade. Logo em seguida ele afirma: procura uma perspectiva, numa realidade totalmente sem perspectivas. Busco uma saída e me sinto só.
porque não existe uma corrente coletiva que me dê a sensação de estar integrado numa busca comum que leve a alguma coisa por ter os mesmos objetivos. Então, a busca por de Abel pela cidade é também a busca de Osman Lins pela fotografia da mãe. Também Herman Melville possui uma busca própria. O autor francês Albert Camus, ele vai falar em um texto publicado em uma enciclopédia literária, publicada em 1952, organizada por Raymond Queneau. Ele vai afirmar que a obra de Melville é marcada por uma constante busca. É como se Melville escrevesse uma mesma obra recomeçando-a infinitas vezes. Nas palavras de Camus, Mardi, terceira obra de Melville, é a primeira e magnífica obra na qual Melville declara aberta essa busca, que nada poderá aplacar, e, ao fim da qual, perseguidos e perseguidores fogem sobre um oceano ilimitado. Moby Dick simplesmente leva à perfeição os grandes temas de Mardi. Esse livro é reescrito incessantemente, essa peregrinação incansável pelo arquipélago de sonhos e de corpos, pelo oceano, onde cada onda é uma alma. Essa odisseia sobre um céu vazio fazem de Melville o Homero do Pacífico. Mas é preciso acrescentar desde já que o seu Ulisses nunca retorna a Ítaca. Agora expostas às relações que os dois autores têm com esse tema, eu vou fazer algumas análises intertextuais dos dois romances. A primeira, claro, é a busca. O que Abel busca? Ele busca uma cidade que a gente percebe que é uma metáfora para criação literária, a busca pelo texto. Assim como a busca de Ahab pela baleia, a busca pelo poder. De alguma forma, é a busca do ser humano em se sobrepor à natureza, ao sobrenatural ou até ao sagrado. A busca feita pelos esses dois protagonistas não é algo que que os deixa sozinhos. Na verdade, é uma jornada em que eles encontram companheiros em seus caminhos. O Abel, ele tem a Rhoes, que é feita de cidades, e de alguma forma apresenta a ele a Europa, a arte europeia, assim como a Cecília, ela representa o social, o entendimento da sociedade, e, por fim, a mulher símbolo, que é onde Abel finalmente consegue encontrar e entender o seu texto. Já Ahab busca o poder sobre o sobrenatural, sobre a natureza. Além disso, seres permeiam esses personagens. Em Moby Dick a gente tem a própria baleia branca. A baleia branca que se torna objeto de obsessão e de desejo de Ahab. Já em Avalovara a gente tem o próprio pássaro Avalovara. Então a gente vê que existem esses dois seres que são essenciais às narrativas e que nomeiam também os seus respectivos romances. Avalovara e Moby Dick, Palavra e o Mar, respectivamente, de alguma forma se ligam à compreensão do mundo, palavra e mar. Por fim, a gente tem o destino dos personagens. Tanto Abel como Ahab, eles acabam morrendo no fim da narrativa. Abel morre nos braços da mulher símbolo, no tapete da casa dos pais de Olavaiano. O Ahab, ele, em uma luta com Moby Dick, acaba morrendo, assim como quase toda a sua tripulação.
Essas foram algumas semelhanças encontradas nas narrativas que podemos fazer a conexão entre elas, mas talvez o que mais aproxima e, ao mesmo tempo, diferencia esses dois personagens é a gênese da busca deles. Abel é um jovem aspirante a escritor em busca de encontrar o seu texto, encontrar a cidade, que é encontrar o seu texto. Ele faz descobertas, revelações, e as mulheres que ele encontra no seu caminho são muito importantes. Já Ahab é diferente. Ele é obsessivo, ele é corrompido, ele é como se fosse um Prometeu acorrentado do mar, em que ele é corroído por dentro por abutres. Talvez essa seja a grande diferença entre os dois personagens. Se o caminho de Abel leva ao paraíso, e isso se assemelha à obra de Dante, a Divina Comédia, o caminho de Ahab é totalmente diferente. Ahab, ele tenta retornar um paraíso que foi perdido, e que remete ao paraíso perdido de Milton. Nas palavras de Ahab, um calor árido sobre a minha fronte, foi-se o tempo em que a alvorada nobremente me animava, e o poente me acalmava, não mais. Esta luz encantadora não me ilumina. Todo o encanto significa angústia para mim, porque nada posso apreciar. Dotado da percepção mais aguda, falta-me a humilde capacidade de apreciar. Amaldiçoado da maneira mais sutil e maligna, amaldiçoado em pleno paraíso. Portanto, citando aqui Eliade em uma das epígrafes do livro Avalokiteshvara, o Osman Lins cita o Eliade: uma criação implica superabundância de realidade, ou, por outras palavras, uma irrupção do sagrado no mundo. Segue-se daí que toda construção ou fabricação tenha como modelo exemplar a cosmogonia. Se o encontro de Abel e a mulher símbolo foi também a construção do romance e da criação em si, então essa narrativa ela se torna de caráter sagrado, uma vez que representa a cosmogonia, a criação do mundo. Em contrapartida, o Ahab, ele não acontece a cosmogonia, ele não cria nada, contudo, cito aqui o Eliade novamente, o que ocorre com ele é uma espécie de hierofania. A hierofania é a presença do sagrado do mundo, segundo Eliade. Então, a Moby Dick, a baleia, ela é uma espécie de representação da natureza e, consequentemente, do sagrado no mundo. Então, eu concluo essa apresentação afirmando que aos leitores de Lins e Melville que aceitarem buscar também com os personagens, entrar nessa jornada com eles, vão encontrar inúmeras semelhanças entre os romances. Os leitores de Moby Dick irão encontrar obsessões, filosofias, a presença do sagrado, e os leitores de Avalokiteshvara vão encontrar a opressão, mas também o amor e, acima de tudo, um atestado sobre a criação. Obrigado. Obrigada a você, Eliade, muitíssimo obrigada. Eu acho muito interessante a sua pesquisa, que vai relacionar esses dois personagens que buscam, né, que vão atrás
alguma coisa, é quase algo assim obsedante para eles, né? Essa procura. São personagens que desejam a viagem, que querem a viagem em si, né? E eu fico pensando naquela frase que eu usei há muitos anos, meu Deus, há quantos anos, no prefácio do primeiro livro que eu organizei sobre Osman Lins, uma frase de Cocteau, em que ele diz assim: primeiro ache, depois procure. Né? E isso me lembra muito que a gente pensar um lugar, ou pensar uma baleia, ou pensar uma cidade, procurar isso assim, permite com que a gente faz com que a gente possa dizer que se acharem, né, é menos encontrar do que reencontrar na realidade. Como Michel Onfray disse, toda viagem vela e desvela uma reminiscência, né? E é isso aí. Muito obrigada, Liésio, e vamos ouvir agora a nossa Lígia Bremer, de Santa Catarina. Lígia, com você a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço, primeiramente, né, vou agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade de estar aqui nessa mesa e poder compartilhar com vocês algumas reflexões, né? Como já mencionado anteriormente, eu sou doutoranda em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e também sou integrante do Núcleo de Estudos Benjaminianos liderados pela professora Ana Luísa, o NEBEM. O meu objeto de tese, que venho desenvolvendo, eu trabalho com o ceramista Francisco Brenan, o artista plástico recifense, né? Já venho trabalhando com ele já há alguns anos, né? Desde a graduação, mestrado e agora no doutorado. O meu objeto de estudo em Francisco Brenan agora é analisar especificadamente 2 espaços dentro da oficina, e eu pretendo analisá-los nesse montar e desmontar de diferentes tempos que há naquele lugar, naquele espaço, né? Então, eu já saliento para todos aqui que eu não sou uma especialista em Osman Lins, tá? Mas eu busquei para essa apresentação porque eu observei, como agora mesmo a professora Elizabeth colocou, que primeiro a gente precisa achar para depois procurar. Eu achei que há algumas similaridades que eu poderia fazer essas conexões, né, entre esses 2 artistas, né? E o que eu tento é ver essa similaridade trabalhando o tempo nessas 2 obras. Então, o meu tema principal, vamos dizer assim, a palavra principal dessa minha fala, do que eu fui querer observar, é pensar o tempo. Eu intitulei, então, essa minha comunicação, como o despertar e o remontar do tempo nos labirintos de sentidos, uma analogia entre Osman Lins e Francisco Brenan. Em 3 de julho de 1976, Osman Lins, no seu artigo intitulado Isolamento Cultural, publicado em Evangelho na Taba, relata, abro aspas, citando Osman Lins: visitar a Europa não é apenas sair de casa. Mergulhamos ali nas camadas mais profundas da civilização. Eis as grandes cidades históricas e artísticas. Eis as pequenas cidades muradas, os castelos, as igrejas dos primeiros séculos, as obras bizantinas, as catedrais góticas, as arenas. Isso não existe no turismo interno. Eis os infinitos museus onde repousa, para edificarmos, o que o homem tem guardado e conservado de sua longa aventura no mundo. Museus de arte egípcia, preciosidade da Síria, da arte romana, da navegação, do mundo, das porcelanas da arte grega, dos relógios, da pré-história, da escrita da China, da tapeçaria. Ele coloca assim, daí ele abre um parênteses, né? A desordem aqui é intencional. Quero expressar a fantástica riqueza de informações culturais com que se defronta o visitante nessa Europa cada vez mais distante, que se sugere substituir pelo turismo interno. Ele fecha parênteses. Também se encontra o que há de melhor e de mais importante na arte do nosso tempo. Fecho aspas.
O escritor pernambucano, ele viajou para a Europa em 1961, como bolsista da Aliança Francesa, permanecendo lá por 6 meses. O objetivo, assim como de outros intelectuais, foi aprimorar sua formação, fazer um mergulho cultural, não buscando uma dependência cultural, mas sim fazer parte de uma cultura mais ampla, como bem colocou Antônio Cândido. Essa primeira viagem à Europa atuou decisivamente na mente criadora de Lins, chegando de fato a ser um divisor de águas em sua criação. Para Ana Luísa Andrade, a obra osmaniana pode ser dividida em 3 fases: a fase da procura, a fase da transição e a fase da plenitude. E as obras que contemplam a fase do seu retorno ao Brasil são Nove Novena, que é datada de 1966, que é enquadrada nessa fase da transição, a Valovara, que os colegas já comentaram, a Rainha de Cárceres da Grécia. Essas 2 últimas inseridas nessa fase da plenitude. E essas 3 obras definitivamente mudaram o perfil de escrita do escritor. Já o artista plástico Francisco Brenan, ele também fez 2 viagens à Europa, que foram importantes para a sua formação enquanto artista. Na sua primeira viagem a Paris, que ele foi a Paris logo recém-casado, ele e a esposa, né? Logo em sua primeira viagem a Paris, uma década antes, em 1949, e comparativamente à viagem do Osman Lins, né? Ele foi à Europa a convite do artista plástico Cícero Dias. O objetivo dessa primeira estadia foi aperfeiçoar seus estudos sobre a pintura, a arte que ele mais se dedicava. Ao mesmo tempo, esse período marcou a sua mudança de concepção sobre a importância da cerâmica no mundo das artes. Até então, por ele considerava essa arte da cerâmica como se fosse uma arte menor. A arte maior seria a arte da pintura, para ele naquele momento, né? Em uma entrevista que ele deu à revista Leitura nos anos 2000, ele relata assim, abro aspas: a primeira exposição que vi foi uma exposição de cerâmica de Picasso. Um gênio que estava fazendo cerâmica, uma arte que eu, na época, até pela idade, me dava ao luxo de desprezar. Fecha aspas. Além de Picasso, Brenan soube que outros artistas da Escola de Paris, que foi a escola que ele frequentou, tiveram sua passagem pela cerâmica. Miró, Chagall, Matisse, Braque e Gauguin, que Gauguin foi uma das principais referências, tanto na pintura, mas também, principalmente, na cerâmica. Eles têm muitas similaridades. Daí ele retorna ao Brasil logo no início de 1952, logo no fim de 1951, bem no iniciozinho de 1952, ele retorna. Então, ele permaneceu por lá quase 2 anos. A esposa estava grávida também, esse foi um dos motivos também do retorno deles. E quando ele chega, ele já retorna, em 1952, ele retorna para a Europa, mas dessa vez ele retorna sozinho. E ele foi agora, com essa segunda viagem, foi com o objetivo dele se dedicar ao aprendizado de técnicas mais profundas da cerâmica. Então, ele iniciou um estágio em uma fábrica de majólicas, que é um tipo de... é uma forma da cerâmica, dessa questão da queimada, é uma forma diferente de se fazer queimada, em que a peça entra no forno, sai do forno, ele passa o verniz, são sucessivas queimas, né? Então, é a forma que ele faz a cerâmica, fazia, né? Uma fábrica, e na cidade de Deruta, que é uma cidade da Umbria, na Itália. Então, essa segunda passagem dele, ele ficou muito mais focado na Itália, fazendo outras viagens. Ele viajava esporadicamente por outras cidades e tal. A partir da sua viagem para a Europa, a escrita de Osman Lins se modernizou. A produção osmaniana não segue mais uma escrita linear, ela se fragmenta. Em Nove Novena, Larovara e a Rainha de Cárceres da Grécia, seu modo de produzir ele se despedaça. Similarmente ocorre com Brenan, que após sua viagem para a Europa, muda sua visão da arte cerâmica. Quando retorna ao Brasil, ele idealiza e constrói sua oficina, expondo corpos despedaçados, cabeças, pernas, braços desmontados em peças desconjuntas. Ambos os artistas, analogicamente,
eles quebram, explodem, destroem o fio conformista da continuidade histórica e cultural. Walter Benjamin, em seu texto sobre o conceito da história, apresenta uma concepção da história sem previsibilidade, uma contraposição entre o tempo visto como cronológico, esse tempo sucessivo, e o cairológico, que é o tempo que surge. Para isso, ele trata o assunto do tempo visto como messiânico, em que o final da história culminaria com o juízo final, ou seja, a vinda do Messias, em particular, o Messias judaico. Assim, há um tempo sem tempo, um espaço sem espaço. A lógica encontra-se mobilizada. Existir implica em pecar, e a única lógica para os judeus é a redenção. Diante disso, Benjamin pensa o tempo e a organização da história a partir da lógica da redenção, onde não existe um tempo com sucessão de fatos e acontecimentos, mas um tempo que pode ser bruscamente interrompido, pois não há data e seu fim é inevitável como o juízo final. Jean-Marie Ganyaban, nesse sentido, ela acrescenta que, simultaneamente, se modifica a concepção da memória. Ela se converte de um mecanismo dócil a serviço de uma intenção consciente para um meio em que o passado e presente se iluminam reciprocamente, sendo que esse último se encontrava esquecido, mas traz consigo uma possível transformação no sentido existencial, individual e coletivo. Podemos pensar em tudo isso de uma forma estética e até mesmo política. Ambos os artistas, da escrita e da cerâmica, por meio de suas artes, revelam a fragmentação desse tempo, o resto, o vestígio. O continente que visitaram é tido como o berço da ilustração. Lá reformas e revoluções aconteceram. É uma terra de histórias e sobrevivências, com muitas camadas a serem escavadas. Estar diante das já mencionadas obras Haussmanniana e das esculturas de Francisco Brenan nos coloca em uma posição do olhar diferentes tempos em um mesmo tempo. Eles produzem anacronicamente, ou seja, a memória passeia pelo tempo conforme possa despertar em tempos diferentes. E pensar o anacronismo e a dialética faz todo sentido. Não cabe dizer que o passado ilumina o presente ou que o presente ilumina o passado. Uma imagem, ao contrário, é aquilo no qual o pretérito encontra o agora, num relâmpago, para formar uma constelação. Em outros tempos, a imagem é dialética em suspensão, pois enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal, contínua, a relação do pretérito com o agora presente, ela é dialética. Não é algo que se desenrola, mas uma imagem fragmentada. Somente as imagens dialéticas são imagens autênticas. Isso é, elas não são arcaicas. E a língua, o escrever, o falar, é o lugar onde é possível fazer essa aproximação. A imagem dialética, como nos traduz de Huberman, é um conceito de imagem capaz de se lembrar sem imitar, capaz de repor em jogo e de criticar o que ela faz, que ela fora capaz de repor em jogo. Oferece uma figura nova, inventada pela memória. Assim, a imagem só pode ser pensada para além da forma usual positivista de historicidade. A unidade repentina entre passado e presente faz emergir uma nova imagem, tanto do passado quanto do presente. A imagem é, simultaneamente, fugida, como coloca Ganyaban, mas deve ser imobilizada, paralisada para produzir um choque, uma interrupção. O anacronismo é essencial e está imbrincado por essa dialética que a memória faz. Não há uma conservação dessa imagem, mas sim uma perda. A imagem dialética não é meramente uma lembrança. Nela, o passado, por assim dizer, interpela o presente e exige uma ação que transforma o lembrar enrijecido do passado. E, ao mesmo tempo, abre no presente, uma brecha na mesmice e na repetição. Não existe o envelhecimento dos acontecimentos. Não há um tempo linear infinito a ser seguido.
com fatos sucessivos buscando o progresso, mas há instantes possível de ser parado e experimentado, como nos ensina Benjamin, pois os acontecimentos, eles coexistem, possibilitando a viagem nesse tempo. A dialética temporal podemos visualizar em duas obras, usadas, por exemplo, como exemplo por Walter Benjamin. Eu tenho as imagens aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, para daí ficar, acho que é mais fácil a gente visualizar. Vamos. Você vai dar certo. Vocês conseguem ver? Sim. Já aparece para vocês? Sim, sim, Lígia, já Ótimo. aparece. Tá. Então, aqui existe um relevo de Andrea Pisano, que representa a esperança. Essa imagem, ela está, juntamente com muitas outras, à porta do Batistério de Florença, na Itália. A gente observa essa personagem, né, vamos dizer assim, ela está sentada. Ela é imponente e estende os braços em direção a um fruto que lhe é inacessível. Contudo, ela está alada. Observamos, com efeito, esse movimento suspenso, uma simultaneidade contraditória tão plasticamente figurada. Então, a continuidade do gesto, a gente não consegue, ela está parado naquele momento, ela, apesar dela ter as asas que poderia voar para pegar, ela nunca vai conseguir, é aquele momento, né? Vocês ainda continuam vendo? Agora não, a tela está escura. É que para mim também aqui, acho que deu um problema no meu computador. A próxima imagem que eu iria apresentar, eu vou continuar falando. É a tela que acho que a maioria de vocês já devem ter visto, que é o desenho de Paul Klee, o Ângelos Novos, em que Benjamin apoia a sua tese quando ele trata da questão do progresso em história. Então, nessa imagem do anjo, a gente vê um anjo que parece... Ah, voltou. Você quer mandar para mim, Lígia? Eu acho que talvez não tenha tanta... É só para dar um... Só queria visualizar que aqui a minha internet ela não está suportando tanto... Uhum. Mas mesmo assim, depois só retomar, quem gostar de observar, eu também posso mandar. Esse anjo é um anjo que ele está parando. O que mais chama a atenção até mesmo de Benjamin é o seu olhar, que ele tenta olhar tudo, mas ao mesmo momento ele está preso. Então, o olhar do tempo, ele está parado. Então, é esse o sentido da gente pensar a imagem dialética, se prende, né? Então, em ambas as imagens, tanto o do relevo que eu mostrei, quanto essa tela do Paul Klee, a gente consegue observar um montar e um desmontar de um mesmo tempo, uma similaridade contraditória plasticamente figurada. Didi Huberman, Diante do Tempo, ele nos coloca a conclusão de que a imagem seria a malícia na história, ou a malícia visual do tempo na história. Nessa apresentação, eu tratarei a escrita eu observo e vejo a escrita do Osman Lins com destaque para Valovara, já trabalhado também pelos colegas, que isso que foi interessante, que pelo menos nós estamos fazendo uma construção, né, de conhecimento, né, uma coisa vai acrescentando a outra. Então, eu trato a escrita de Osman Lins com destaque para Valovara e as esculturas do Francisco Brenan como imagem, uma imagem carregada de tempo. E se tempo é história, transmite um sentido. E esses sentidos e significados, eles podem ser lidos. Osman Lins e Francisco Brenan, cada um com sua arte, apresentam suas
em suas produções, um labirinto de sentidos. Um labirinto de significados a ser desmontados e remontados, no espaço e no tempo por aquele que lê ou vê a obra. A Valovara nos apresenta apresenta essa perspectiva de montar e remontar a narrativa. Antônio Cândido, no prefácio do livro, ele afirma, né, que o livro de Osman Lin se enquadra numa ambiguidade infinita. Desde a definição do seu gênero, ele é impossível de ser classificado. Sua leitura ela pode ser feita tanto no todo como em partes, ser lido com um sentimento espiral ou de quadrado. O livro é poético e geométrico, ele é mas ele é múltiplo. Aí cito Antônio Cândido, que carreria elementos narrativos do fundo dos séculos, mas também se passa, em alguns instantes, num quarto fechado, sobre um tapete que se perde a cada momento rumo ao fantástico. Tem-se uma confluência de tempos dispersos em um labirinto de sentidos. São 8 linhas narrativas, com variações de foco, espaço, temporalidade, linguagem. A Valovara rompe ao horizonte de expectativa de um leitor tradicional, mais afeito às narrativas lineares, com estruturas fechadas e de foco único. A espiral, que pode ser tomada como símbolo da experiência mítica, em relação aos ciclos temporais, sobrepõe-se a um quadrado que, na esteira do próprio romance, evoca as limitações espaciais. Estão, pois, em jogo metalinguístico as duas características narrativas, o tempo e o espaço, o que, no limite, traduz a própria especulação sobre o narrar, em seu processo mesmo de realização. O quadrado, dividido em 25 quadrados, comporta a disposição do polímero mágico, o Satora Epo et Opera Rotas, cuja origem é relatada em tom maravilhoso, reforçando a construção de um viés mítico. Cada uma das letras correspondentes a uma das linhas do romance é a imitação do movimento de passagem de espiral que está organizado na trama, intercalando as narrativas e reforçando no movimento linear a sensação de simultaneidade das ações. Tudo acontece no agora. Se por um lado, vê-se o tempo ser e ter sentido, e a estruturação fragmentada em uma Valovara, onde ele é um texto poético, mas ele é geometricamente organizado, ele possui um ou múltiplos caminhos de leitura, a obra brennaniana possui as mesmas caracterizações. Mas eu acrescento a possibilidade de poder ser lida de uma forma montada e desmontada dentro de um outro labirinto de sentidos. Humberto Eco, em sua obra Da Árvore ao Labirinto, classifica 3 formas de labirinto. O primeiro deles é o labirinto clássico, o de Knossos, que é o de um curso só. Quando se entra nele, só se pode chegar ao centro. O segundo tipo é o labirinto maneirista, essa palavra é difícil, Iherg. Esse nos propõe escolhas narrativas. Todos os percursos levam a um ponto morto, exceto um, que conduz à saída. Se desenrolado, o labirinto madeirista, ele assume a forma de uma árvore, de uma estrutura feita de becos sem saída. Nele somos obrigados a voltar sobre os próprios passos. Já o terceiro tipo é uma rede. Em cada ponto pode ser conectado com qualquer outro ponto e ele não pode ser desenrolado. Na obra de Brenan, segundo ele próprio escreve em seu diário, é exposta como um labirinto que suscita diferentes sentidos. Ou seja, ele expõe, não assim, nós não podemos dizer assim que é claramente, tá? Mas devido às referências que ele coloca, um dos textos que ele usa é o maneirismo, o mundo como um labirinto. Esse texto aqui, ele é referenciado várias vezes no diário. Então, deu para observar que a forma de organização dos espaços dele é pensando enquanto um labirinto maneirista, né? Que você vai, quando você passa pelos lugares, você também volta pelos seus mesmos passos,
mas mesmo assim você não vai ter um caminho único de sentido. Então você fica quase que, vamos dizer, você fica perdido, mas sempre você vai achar um final, né, para a sua história, você vai achar essa saída. As imagens de corpos despedaçados, as cabeças, pernas, braços desmontados em peças conjuntas, o lugar onde elas se convergem é o forno. E o forno remete ao fogo. Então, toda essa estrutura dele leva apenas a esse ponto. Você vai chegar ao forno. O centro é o forno, que é o coração da fábrica, um local construído sobre a ruína de um antigo engenho, que fabrica a arte, que em sua grande maioria traz o sentido e o significado da reprodução, do eterno, onde o ovo, as aves e a sexualidade, de uma forma chocante e não erótica, isso ele também salienta bem, e é bem visível o que ele constrói, muitas vezes pode ser confundido com erotismo, mas não é um erotismo, não pode ser, não é erótico, ele que sempre fala, é uma forma chocante, mas é uma forma chocante sexual, né? Representam a eterna reprodução das coisas. O forno seria o útero, de onde vai sair a novidade, que poderá transformar o mundo com as marcas que o fogo determinar. Cito uma passagem do Brenan, em que ele fala sobre isso. Posso dizer que minha escultura cerâmica permanece moderna no forno túnel e sai, depois de sucessivas queimadas, com 10.000 anos. Coloca-se no limbo diante das chamas e surge, prodigiosamente, bela e purificada, no paraíso. Mesmo o inesperado acidente faz lembrar a força inelutável do fogo, e, portanto, o que ele destruir ou vivificar são marcas do destino. Eu até trouxe, vou tentar essa daqui mostrar para vocês, uma das peças que ela é enigmática, porque ela traz a força do fogo. Até o Brenan relata isso, que essa imagem aqui, dessa escultura Lara, quando ele fez essa escultura, ela foi para o forno de uma forma, e quando ela voltou com essa marca aqui, com essa marca em forma de lágrima. E ele, como algumas peças voltam de uma forma que talvez não seria a que ele gostaria que fosse, são descartadas, a gente entende que faz parte do processo de criação, né? Essa não, essa trouxe essa lágrima. Lara, ela foi uma ninfa, né, da mitologia grega, e ela é que formou o Juno das infidelidades de Júpiter, e foi-lhe cortada a língua, e daí ela foi mandada para o inferno. Então a gente observa o quanto também é interessante a gente ver que essa tristeza do destino dela mesma, tipo, de ter da língua cortada, tipo, ter sido mandada, ela expressou, por meio dessa queimada, apareceu a infelicidade, né, do seu destino. Em Osman Lins, vê-se a coexistência da deliberação e da fantasia, do calculado e do imprevisto. Ele nos propõe uma experiência de leitura sem um tempo definido. É um instante agora. Brenan, analogicamente, também nos propõe uma experiência sensorial e visual, que significa no agora em que a imagem ela é olhada. No entanto, para ambos, o que nos resta para nós é ver e suscitar aquilo que nos olha. Obrigada. Obrigada a você, Lígia. Meu Deus, eu estou com som, né? Tô. A gente fica tirando o som e, de repente, fica naquela neura. Lígia, muito obrigada por sua fala. Eu, que sou daqui do Recife, fico fascinada de ouvir, assim, qualquer coisa sobre Recife, né? Sobre alguém de Recife. Acho realmente incrível. Ainda mais o Brenan, você sabe,
não tem muito a ver com o que você falou, e ao mesmo tempo tem, mas foi um dos homens mais belos que eu conheci na minha vida, né? E eu digo isso, assim, porque eu, fazendo graduação de letras já há um bom tempo, né? Eu fui entrevistá-lo, eu fazia disciplina de artes plásticas, dentro do curso de letras, e a gente tinha que entrevistar algum artista, e claro que eu escolhi Brenan, lá naquela oficina maravilhosa, né? E, assim, foi uma manhã inesquecível, realmente. Você falou de um livro que o Brenan lia, que é o do Gustave. Gustave da perspectiva, não consigo lembrar o sobrenome. Como é o nome? É do Gustavo Roque. Do Gustave Roque, exatamente. É maneirismo, alguma coisa assim. Maneirismo, mundo como um labirinto. Mundo como labirinto. Pois você sabia que Osman leu enlouquecidamente esse livro? Quer dizer, se você está aproximando os dois, saber que eles dois leram esse livro, ele está, inclusive, o livro está na biblioteca de Osman Lins, se não me engano, no IEB, em São Paulo, e tem anotações na última página, tal. Ele leu muito. É um livro que foi publicado aqui no Brasil depois da publicação de Evalovara, o que significa que ele não utilizou, vamos dizer assim, o que ele leu nesse livro para Evalovara. Mas, de qualquer modo, ele fez anotações como se ele tivesse visto no livro coisas que ele tinha colocado no livro, entende? É muito interessante, sobretudo porque, Lígia, o labirinto é uma figura muito importante em Evalovara. Isso que você falou aí sobre o Brenan, talvez você possa, através desse mecanismo aí, aprofundar ainda mais a sua pesquisa. Tá bom? Eu agradeço muito, e nesse momento a gente vai abrir, então, inicialmente para o público, para as pessoas que estão aqui ouvindo vocês, os 3 que falaram hoje, e eu deixo aí, então, com vocês por enquanto. Alguma inscrição? Maria Araci está inscrita. Ara. Primeiro, boa tarde a todos, e agradeço pela compreensão, que eu não pude, como combinado com Beth, fazer a apresentação dos meus meninos hoje, receber a Lígia, mas eu escutei todos, eu estava na rua, fui chegando, fui terminando, agora, desde a fala do Eliezer, eu já estou quieta aqui, mais atenta ainda e podendo interagir aqui com vocês. E aos 3 eu agradeço muito, a gente vê, assim, no tema da viagem, outros, não é que são como outras para fora da viagem, extrapola o que a gente delimitou como tema do evento, o que é muito bom, porque a gente vê multifacetado. Viajei para Recife também, então já está pensando exatamente naquela oficina que a Beth me levou, que eu não conhecia, a última vez que eu tive, aliás, a primeira vez que eu fui realmente em Recife para conhecer, é uma experiência inesquecível aí nessa oficina, E sendo osmaniana, então a gente pira do começo ao fim. Então, Lígia, muito obrigada. E aos meus meninos também, é a primeira apresentação que eles fazem num evento específico. Eu digo meus meninos porque, são. E eu estou muito feliz porque eles trazem a paixão também que eles desenvolveram por si. Eu apresentei o autor, muitos não ficaram, e, no entanto, eles, mesmo sendo de graduação, com todas as outras matérias, demandas, e a vida de um graduando no Brasil, com pandemia e tudo, toparam esse desafio e foram, fizemos esse PIBIC que eles estão em desenvolvimento e de uma maneira muito boa. Eu vejo, até a Társila comentou também comigo, como eles cresceram. E se o Evalovara é um livro tão difícil, às vezes, para quem já... Eu mesma conheci ele no tempo do mestrado, só fui começar a ler depois disso. Eles estão no meio da graduação ainda, e já, mergulharam nessa obra incrível. Então, assim, a minha pergunta, que é a mesma para os 3, estando os 3 em níveis diferentes, é exatamente isso, o que esse livro, para além dessas pesquisas maravilhosas que os 3 apresentaram, o que esse livro trouxe para a vida de vocês, como leitor,
como estudante e, em especial, como estudante de literatura. É um pouquinho mais essa tríade, digamos aí, para falar em 3, Mulheres de Abel. Bom, então vamos na ordem da apresentação. O Danilo, Vamos. depois o Eliésio e finalmente a Lígia. Ok, Danilo? Essa é uma pergunta com uma resposta imensa, uma resposta gigante. É A verdade. professora sabe disso especialmente porque, para mim, a Valovara foi um livro que não somente é atualmente meu livro favorito, como e isso que eu vou falar aqui, geralmente as pessoas falam de uma maneira sobre as obras que eles gostam, falam de uma maneira até um pouco leviana, mas no meu é algo que realmente aconteceu. A Valovara foi um livro que realmente mudou minha vida, porque eu recentemente publiquei um livro, né, um livro de contos, que saiu inteiramente a partir dos meus estudos osmanianos. O livro ele é totalmente inspirado na literatura osmaniana, é um pouco mais influenciado pelo Nove Novena, mas também tem, obviamente, muitas inspirações no Avalovara, porque é a minha obra favorita. O estudo da obra de Osman Lins, do Avalovara em mais específico, eu costumo dizer que foi o autor que me ensinou a ler. Porque eu já lia muito, né? Obviamente eu sou estudante de letras, eu gosto muito de literatura, mas com Osman eu aprendi a me tornar realmente o leitor que vai assim além da obra, além de somente a leitura, né? Me ensinou a ler o livro destrinchando ele, decodificando realmente ele, né? Eu gosto muito de, às vezes, quando a gente está fazendo uma leitura coletiva com a professora, eu gosto muito, assim, de quando a gente termina de ler um capítulo, eu elogiar muito o Osman, eu falar, cara, eu entendo o que ele estava querendo passar aqui agora, eu entendo o desafio que ele estava propondo pra gente. Esse meu encontro como leitor, ele começou no Nove Novena, se desenvolveu no Avalovara, e se solidificou, né, se consolidou com a leitura da Rainha dos Cárceres, que para mim é o que está mais intrincado aí com a questão da leitura. E como estudante também, né, porque antes de conhecer a literatura osmaniana, sempre gostei muito dessa parte de análise estrutural da narrativa, sempre gostei muito de narratologia. Acho que provavelmente a minha área de estudo favorita da parte acadêmica, mas com o Osman eu encontrei eu encontrei um autor que me desse material para exercer esse estudo, né, essa linha de pesquisa com o estruturalismo. Não estou dizendo que outros autores não fazem isso, mas com o Osman foi minha zona de treinamento, minha zona de aperfeiçoamento nessa arte do estudo literário. Então, eu posso dizer com toda a propriedade do mundo que hoje eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes de conhecer o Osman, que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes de conhecer a Valovara. Eu não seria o estudante que eu sou hoje, eu não seria o leitor que eu sou hoje, eu não seria o escritor que eu sou hoje, e definitivamente seria a mesma pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse conhecido a obra dele, se eu não tivesse lido essa obra-prima que é a Valovara. Obrigada, Danilo. Obrigada, Danilo. Deu Eliésio? Eu concordo com o Danilo. Ser leitor de Avalovara, ser leitor de Osman Lins, ele te faz mudar, assim. Eu me tornei um leitor diferente e entrar em contato com Osman é sempre ser desafiado, ainda que você já tenha lido a Valovara infinitas vezes, ou a Rainha dos Cárceres, é uma leitura que te desafia e essa foi a minha primeira incursão, assim, em pensar na literatura como um trabalho, não só na faculdade, mas, assim, futuramente, a literatura, para mim, ela deixou de ser somente um hobby para ser também trabalho, ser reflexão, e, assim, é inigualável, de verdade. Muito bem. Obrigada, Eliésio. Lígia, quer falar alguma coisa?
Então, eu conheci Osman Lins na graduação, sendo aluna da Ana Luísa, né? Ela trabalha sempre, fala sempre, e eu acho que essa leitura em especial, até mesmo por Avalovara, ou Nove Novena também, que para mim foi um contato diferente com essa questão de ele usar os símbolos, né? E eu acho que todo estudante de graduação, principalmente quando você se depara com algo que não é o comum, né? Faz com que você acabe adquirindo uma outra sensibilidade. Então, eu acho que a leitura de Osman Lins suscitou isso em mim, assim, fazer as leituras não só da obra dele, mas como em qualquer outra, você já começa a observar os vestígios, você já começa a ver os detalhes, você não lê por ler, você lê já pensando no além, naquele devir, mas o que, né, tipo, então, enquanto pesquisadora, foi bem interessante, porque isso eu acabo levando até mesmo para o meu objeto de estudo, né, que é a arte do Francisco Brenan, porque a minha leitura daqueles espaços é pensar como a literatura está inserida naquele lugar, né, não é você pensar somente na história, não é só a história, que lá tem personagens da história, da mitologia, mas como a literatura tá presente ali. Então você já suscita isso, ali não é palavras, ali também são imagens, também são símbolos, né? Então, para mim o que me formou uma melhor leitora, posso dizer assim, né? Atentando a mais aos detalhes das obras dele, quanto de qualquer outras. E isso você acaba levando para a vida, né? Porque hoje em dia você não lê o mesmo texto, mesmo que seja de jornal, da mesma forma. Nada você lê mais da mesma forma, ainda mais nesses tempos que nós vivemos com tecnologia, com essas informações visuais, tanto imagem quanto movimento. Então, eu acho que é um autor que, na minha concepção, eu acho que já deveria ser trabalhado desde o ensino médio. Ele não deveria ser visto somente na graduação, ou muitos só veem no mestrado, ou às vezes nem vê, né? Exato. Eu conheço muitas pessoas que nunca viram, como nunca ouviram falar de Brenan, e eu acho que esses artistas, tanto da escrita, quanto das artes plásticas, brasileiros, deveriam ser muito melhor explorados, não só para um pequeno núcleo, mas para o todo, né? Eu acho que isso ia a gente se entender enquanto uma nação que produz cultura. Eu acho que isso falta. Muito obrigada, Lígia e os meninos. Sim, eu compartilho dessa ideia também. Me pergunto o que falta para os livros do Osman Lins estarem num patamar de conhecimento da literatura brasileira, como tantos outros. Assim, inacreditável. Ele é muito bom, ele é muito grande. Ele devia, sim, ter um reconhecimento maior. Né? Estamos aqui para isso. Mas a gente tem uma filhinha aqui, né, Beth? Então, depois de mim. Nós temos agora a Darcy, que está inscrita, e o Fernando. Vamos ouvir ela e depois ele. Darcy, então, de uma forma geral, os três acabaram respondendo ao que eu ia perguntar. O Eliésio e o Danilo, da mesma forma, porque eu ia fazer exatamente a colocação a respeito dos reflexos da obra osmaniana para a vida deles, jovens, começando, e vocês já responderam, porque a Maria Araci, ela antecipou, que foi maravilhosa a resposta dos meninos, né? Desculpe falar meninos, no sentido carinhoso de serem os graduandos, só por isso, né? E a Lígia também acabou de responder, porque a minha pergunta seria o que levou à proximidade entre Osman e Brenan, né, que é um artista que eu admiro bastante. Eu lembro do Brenan.
Tá sem som, Darcy, o som desapareceu. E Darcy também, peraí, será que ela saiu? Caiu? Parece que caiu, Beth. Às vezes a pessoa vai clicar numa coisa, clica em outra, pode ser também. Vamos esperar um pouquinho, tá, Fernando? Só um momento. Vamos ver se ela volta. Isso já me aconteceu. Às vezes eu fico até com medo de tirar som e imagem, porque quando eu vou retornar, eu posso fazer uma bobagem. Pronto, está vindo. Oi, Darcy. Pronto, eu não sei, eu fiz alguma coisa e eu sumi. Imaginou, clicou na saída. Mas estamos aqui todos de volta. Pode continuar. Então, eu conheci o Brenan há 40 anos atrás. Imagina, falar 40 anos atrás para esses jovens é uma coisa que realmente impacta, não é? Eles não sabem nem o que seja viver os 40 anos, mas eu conheci porque me hospedei num hotel aí em Recife, no Hotel Miramar. E esse hotel tem no chão do saguão central exatamente obras do Brenan, né? E depois conheci outras coisas dele. E os anos foram, né? E recentemente, há uns 3 anos, 4 atrás, quando eu voltei a Recife, eu voltei a me hospedar no mesmo hotel, embora o hotel não seja o mesmo com as características de 40 anos atrás, porque ele está um pouco decadente, mas o trabalho do Brenan continua do mesmo jeito impecável, né? Para quem se hospeda ali. Então, uma satisfação ter lembrado, né, de tudo isso e a satisfação de ver a Lígia fazer essa relação entre a obra de um autor tão importante com a literatura do Osman Lins, né? Então, é sobre isso que, em realidade, acabou sendo só um comentário. E também o que acabou de falar a Aracy, o que está faltando para o Osman ter um acesso maior, não é? As pessoas conhecerem, a literatura dele se expandir, porque ele promove tantas coisas positivas nos leitores que é pena, né, que ele não tenha um espaço maior de divulgação das suas obras, né? Mas, como ela mesma falou, nós estamos aqui, nós não desistimos, não é verdade? E vamos seguir em frente nessa proposta, né? Tá bom? É somente isso que eu gostaria de acrescentar e de contribuir. Obrigada, Darcy, muito obrigada por suas palavras, viu? Então, cadê o nosso Fernando? Fernando, você está aí? Oi. Tá. Ei, Beth. Boa tarde para todos. Tudo bem? Primeiramente, eu queria dar os parabéns aos 3. Eu cheguei atrasado, não consegui assistir a fala do Eliésio nem do Danilo. No entanto, eu os conheço porque a gente faz parte de um grupo de leitura da Divina Comédia. Os meninos são muito bons. Aracy, você tem toda a razão em ter orgulho dele. Eles são plenamente suscetíveis de orgulho. Tá? E também gostaria de parabenizar bastante o paralelismo estabelecido pela Lígia entre o Osman e o Brenan. E é para a Lígia que eu faço a provocação. Tá? Eu achei absolutamente fantástica a figuração do forno como útero do mundo, em que a cerâmica ali é colocada, ali ela passa pelo crisol, ali é o cadinho, e às vezes algumas se perdem, outras surpreendem, como o caso daquela musa que aparece com aquela lágrima aqui. Que lindo, fantástico. Agora eu quero projetar essa ideia do útero para a escrita de Osman. Tá? Me parece que esse forno no qual se temperam a cerâmica de Osman não está desligado. Parece que a gente sempre vai se surpreender com uma musa, com uma lágrima de sangue.
porque Osman tempera, faz com que nós, leitores, sejamos donos desse forno. Ele apresenta a matéria bruta, ele transforma a linguagem dentro desse forno de uma forma absolutamente inédita, tá? Mas só que a leitura final das manchas de sangue são nossas. Tá? Eu gostaria de apresentar essa provocação para Lígia. Nós somos donos do forno ou o forno já havia acabado para nós? Obrigada pela provocação. A verdade eu penso que na obra de Osman Lins necessita-se ter... O leitor ele tem que estar presente, né? Então, na verdade, quando essa mesma imagem que eu tratei tanto no meu texto aí que eu apresentei para vocês, necessariamente você precisa do leitor. Então, essa queima, o que vai trazer, sim, eu penso que é o leitor que é o responsável, e ele também vai ser aquele que vai ou acatar ou descartar. Essa é dele a escolha, né? Ele que é o... Gostei. Ele coloca ali, ele faz, ele molda, mas no final quem vai escolher o que realmente, qual o destino dessa imagem que ele criou, que ele está suscitando com a narrativa, é o leitor. O leitor, no momento da sua leitura, ele vai... que a gente não pode... da mesma forma que eu faço a leitura de Brenan. Não é algo acabado, né? Porque cada um vai fazer a leitura ao seu modo, porque cada um tem a sua vivência, a sua imaginação política, que eu trabalho muito com isso, para eu analisar a obra, o espaço, enquanto montagem lá na oficina. São 2 espaços que eu selecionei, que é o templo do ovo central, aquele principal, que a gente chega e já se impacta, e o outro é o templo do sacrifício, que é outro também que a gente se impacta, mas se impacta de uma outra forma, né? Então, não dá para eu colocar, ter uma interpretação única. Por isso é um labirinto. O caminho, cada um vai seguir, e da mesma forma com a leitura. O caminho, cada um vai seguir. Você vai, mas você também pode voltar e refazer, né? Você não... mesmo esse labirinto mesmo, não tem... Não é esse labirinto, podemos dizer assim, esse primeiro, como o Humberto Eco coloca, que é esse Cronos, que você entra em um único lugar, você chega, é o começo e depois você tem como sair. Não, é aquele que você tem inúmeras possibilidades. Até com a leitura do Osman Lins também, e depende muito daquele que lê. Depende daquilo que esse leitor, ou aquele que vê a obra do Brenan, aquilo que ele tem consigo. Né? A gente não consegue impor, não existe uma imposição, porque não é uma obra com um começo e meio fim de um progresso, como Benjamin fala. Não é um progresso, é um instante, e é ali que você escolhe o que você vai, se você vai acatar ou se você vai simplesmente descartar. Obrigado, Lígia. Muito obrigado. Obrigada, Lígia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, nada. Lígia, enquanto ninguém se inscreve aqui, eu confesso a você que eu não sabia disso, sobre o que você falou logo no início da sua fala, a respeito de Brenan ser pintor e não ceramista, né? E... isso me admiro, porque, inclusive, o pai dele trabalhava com cerâmica, né? O pai era oleiro, tudo aquilo que ele tem parte do que foi propriedade do pai, do lugar onde o pai trabalhava, né? E eu sempre achei que ele era, acima de tudo, ceramista, embora fosse artista plástico, ele fizesse serigrafia, pintasse, pintura a óleo, enfim. Mas eu achava que ele era, desde sempre, ceramista. Então, eu te pergunto, como é que isso aconteceu? E eu acho que
depois ele passou a ver a cerâmica de maneira completamente diferente, né? Porque ele era bem mais associado à cerâmica do que qualquer outra coisa, né? Então, o Brenan, na verdade, ele gostaria muito de ter sido reconhecido enquanto pintor. Era esse o desejo dele. Tanto é que ele faz essa primeira viagem para a Europa para ele se aperfeiçoar. Eu não sei se vocês já viram, ele foi publicado em 2016, os diários. Os diários, eu comprei antes da pandemia e comecei a ler agora há pouco tempo. Então, na viagem dele a Paris. Ele, na verdade, o diário é da vida, é tudo. Ali, esse primeiro, ele já coloca, a gente consegue ver nitidamente que ele, já nas primeiras páginas, ele fala, será que eu escrevo um diário ou se eu mando cartas? O que ele queria era deixar alguma coisa, como outros artistas deixam, para depois também ele ser lembrado. E daí ele escolhe fazer o diário. Então, no diário, ali, ele escreve as impressões das obras que ele escreve, os artistas que ele conhece e tal. Ele gostaria muito, tanto é que eu acho que, eu não posso afirmar, mas a impressão que me dá, assim, pelo que eu já ouvi, já li sobre, era o que ele gostaria de ser um pintor reconhecido. Não é tanto a cerâmica, mas foi a cerâmica. Ele já tinha algum conhecimento de cerâmica devido à família, né? Porque ele vem de uma família que trabalha com isso, tanto é que onde hoje se encontra a oficina Brenan, antes foi um engenho de açúcar que foi herdado pelo pai de uma prima da irmã, assim, e ali o pai dele instalou a cerâmica São João. Então, eles trabalharam com isso. Ele era oleiro, né? Sim, então ele tinha esse contato. Só que onde ele observou que a cerâmica tinha um valor, foi quando ele foi para a Europa. Foi quando ele viu que os artistas que ele achava que ele tinha como referência, eles também faziam cerâmica. Então, cerâmica não era uma arte menor, como ele coloca. Tanto é que mas pintar ele continuou a vida toda. Eu tenho um catálogo, que até mesmo foi ele que me deu quando eu fui visitar a oficina em 2015. Eu esperava que viesse, assim, quase todas as esculturas dele, as fotografias e tal. Não. Posso dizer que 80%, até mais, são as telas. As telas. Mas ele é muito... E daí vai do gosto da pessoa. Brenan é fantástico enquanto ceramista, o que ele faz com o barro, o que ele fez com o barro, o que ele fez com aquele lugar. Mas enquanto pintor, ele é um ótimo ceramista. Porque a pintura dele não suscita, não... É verdade. Falta, né? É verdade. Ainda bem que ele se voltou para a cerâmica, né? Porque ele fez assim, ele foi fantástico nisso. Lígia, se você se interessa assim tão profundamente em aproximar eles dois, eu peço desculpa aos outros dois apresentadores, mas é porque eu estou falando do Recife de algum modo, né? E é uma coisa que eu conheço, que eu sei, que eu posso falar. Uma coisa que aproxima, que poderia aproximar os dois ou suscitar um trabalho de comparação entre eles, é a questão dos holandeses, porque Brenan tem um famoso painel lindíssimo sobre a Batalha dos Guararapes, né? Que é uma coisa assim deslumbrante, que está lá no centro do Recife, num banco. Que banco que é, meu Deus? Agora eu não me recordo. E o próprio Osman também, na Rainha dos Cáceres, ele vai trabalhar, não só na Rainha dos Cáceres, no próprio Avalovar, a gente já vê que a passagem dele em Amsterdã, ele já funde a ronda de Rembrandt com as ladeiras de Olinda, né? Ele já mistura tudo.
E no Avalovara, sobretudo, ele vai trazer a questão dos holandeses, da invasão dos holandeses, né? Que para ele devia ser algo assim extremamente forte, uma vez que ele nasceu em Vitória de Santo Antão, e aquela cidade, segundo ele próprio, só tinha duas coisas importantes: a Pitu e o fato de ter sido palco de uma das grandes batalhas contra os holandeses, que é a do Morro das Tabocas, do Monte das Tabocas, né, que fica em Vitória. É a dos Guararapes e a do Monte das Tabocas. De modo que ele deve ter ouvido a vida inteira algo sobre os holandeses, né, a tal ponto que contaminou muito a literatura dele. A literatura dele passa para a gente muito disso. Então, assim, são duas visões diferentes, dois modos de tratar a questão diferentes, né? E que podem ser aproximados. Essa plástica de Brenan e a literária de Osman. O Brenan e Osman até dão rima o nome dos dois, como a Riobaldo e Diadorini diziam deles, né? Reinaldo, Riobaldo. Obrigada, eu vou observar melhor isso aí. Eu ainda não tinha parado para fazer essa analogia. Uhum. Bom, alguém mais tem algum comentário a fazer, alguma pergunta, alguma sugestão? Inclusive sobre o trabalho dos meninos, que é extremamente interessante, né? A do Eliésio, essa comparação com o Wahhab, que eu acho fantástica, essa coisa tão obsessiva, né, que aproxima tanto os dois, né? Abel em busca dessa cidade que parece que uma vez vista no canavial, tomou conta dele, né, Liésio, completamente, e a vida dele se transforma numa busca dessa cidade, à semelhança do outro, que sai em busca da baleia, né? É muito forte essa aproximação deles dentro do livro, e, assim, o Osman sabia como lançar mão das leituras que ele fazia, né? Quer dizer, ele escrevia e, ao mesmo tempo, ele ia linkando o que ele escrevia com o que ele lia, né, com o que ele tinha lido. Isso é realmente incrível, e ele traz isso para o texto dele, né? Não sei se você quer dizer alguma coisa a respeito disso, aliás, se quiser. Sim, eu achei interessante porque o Osman, ele liga o Abel ao Wahhab, não ao Ismael, que narra grande parte de Moby Dick. Claro, porque é o obsessivo, né? Porque o Ismael, ele ainda tem toda aquela... ele ainda está no começo e tal, assim como o Abel, ainda tem aquela ingenuidade, mas ele escolhe tratar do Wahhab, eu acho que é muito acertado. Isso. Olha aí, nós temos agora uma inscrição da Carolina Rosenstein. Carol, por favor. Cadê você? Obrigada, Beth. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos três apresentadores, porque sempre aprendo muito, e hoje foi extraordinário realmente com as três exposições. E a minha pergunta é para Lígia Bremer, não é? E, Lígia, você faz uma aproximação entre o painel de bronze, as portas do sul do batistério de São Giovanni, não é? Que tem o nome Esperança, e que mostra esse ser alado que lança o braço para alcançar algo, mas que não consegue, mas que tenta de todas as maneiras, não é? E, por outro lado, com o Ângelos Novos, que é de 1920, mas que tem aos seus pés os destroços, não é, da história, e é quase premonitório, porque o que vai acontecer, não é, em seguida na Europa. E a minha questão, então, seria mais para lhe pedir uma confirmação de que, quando você fala da dialética, não é, esse processo dialético entre essas duas figuras que você nos trouxe, e que mostra, de uma certa maneira, de um lado a esperança, do outro lado a desesperança. E se você poderia dizer algo mais sobre isso. E obrigada, muito obrigada. Obrigada, Carol, pela sua pergunta.
Então, essas duas imagens, quando eu coloquei ali, na verdade, para exemplificar, né? Não foi muito... Porque, às vezes, quando você trabalha com imagem, o falar fica muito abstrato. A gente precisa ver, né? Parece assim, que se eu descrevesse a imagem, cada um de vocês iria montar esse relevo de uma forma diferente, né? Então, eu trouxe muito para exemplificar como se dá essa imagem dialética. Esses dois exemplos, não fui eu que escolhi, nem nada, ele já é proposto por Walter Benjamin, e às vezes até fala mais de uma vez, e foi somente para a gente conseguir, eu consegui transmitir para vocês essa sensação do que seria, né, para não ficar assim tão abstrato esse momento, né, porque pelo menos eu, quando a primeira vez que eu fui apresentada a imagem dialética, ela ficou um pouco estranha, né? Porque você está falando de vários tempos, mas o tempo que acontece agora, como que você vai parar esse agora, né? E então o que Benjamin faz trazendo isso é exatamente tentar mostrar um instante, aquele instante ele fica em suspenso. Essa é a palavra, é a suspensão. Então, aquele ser, ele está sentado, quer alcançar, e ele tem todas as possibilidades para ele alcançar, porque ele até asas ele podia até alcançar um objeto mais alto, mas não, ele vai ficar assim, ele não vai alcançar, ele tem as possibilidades, mas aquele instante que foi parado naquele agora, ele nunca vai alcançar. Vai ficar aquilo. É aquilo. É igual quando você vai e visualiza um quadro, é aquilo. Depois você volta e vai utilizando-se da sua memória para fazer a sua interpretação, para ver como que você vai ler aquilo. Mas no primeiro, o que é aquela primeira, é aquele instante. É um instante. Então, não observei elas, nem tinha me atentado da esperança e a desesperança, foi mais nesse sentido mesmo mas realmente, se você for ver, é a esperança, né? Tipo, já o nome suscita, que a esperança talvez de chegar, de pegar, ali aquela pessoa ficou na espera, né, do pegar, mas não pegou. Já o anjo é o destroços, ele olha e foca, mas ele também está parado, ele não tem como proteger, que é o que a gente espera de um anjo, né, ele não tem como proteger, simplesmente acontece. Acho que não sei se eu consegui. Obrigada, Lígia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, alguma inscrição aqui, pelo menos não, alguma mão levantada. Alguém ainda quer dizer alguma coisa?